Fabrício Venécio aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso terceiro e último vídeo dessa série sobre quebra de paradigmas. Essa série tem como objetivo, tem dois objetivos, né? O primeiro é ajudar você a identificar o que pode estar te atrapalhando, especialmente na questão financeira, aí no caso os paradigmas, né? As crenças limitantes. Será que você tem isso ou não? Se sim, quais que você tem? E é óbvio também ajudar você a eliminar isso. Esses são os dois objetivos aqui dessa série. No vídeo 1 aqui da série eu expliquei para você como funciona a mente consciente, mente subconsciente, qual que é a relação, especialmente da sua mente subconsciente com o dinheiro, que é ali que é formado, né, esses paradigmas. Isso eu falei no vídeo 1. No vídeo 2 eu mostrei para você claramente, né, de forma detalhada, inclusive com um guia, como que você pode identificar se você tem crenças limitantes e que tipo de crenças você tem. Esse vídeo 3 é uma continuação, né, desses outros vídeos, então é importante que você tenha assistido o vídeo 1 e o vídeo 2. Se você não assistiu, eu sugiro que você pare aqui, ou então pode até assistir até o final, mas depois você volte e assista os dois primeiros para tudo aqui realmente fazer sentido para você. E nesse terceiro e último vídeo, onde eu vou mostrar para você como realmente que você se livra disso, né, os 3 pilares para você eliminar aí qualquer paradigma, né, ou crença limitante que você tem. Só antes de passar para a parte do conteúdo, um aviso rápido aqui. Se você assistiu os 2 primeiros vídeos, você percebeu que eu me esforcei ao máximo para passar um conteúdo prático e que realmente funciona. E eu vou fazer o mesmo aqui. Se você seguir os passos que eu vou passar nesse vídeo, você vai se livrar das suas crenças limitantes. E como eu te falei no final do vídeo 2, eu desenvolvi uma ferramenta que facilita esse processo de remoção de paradigmas para tornar o processo mais simples, mais fácil e mais rápido, utilizando mensagens que vão direto para sua mente subconsciente. No final do vídeo eu vou falar para você sobre essa ferramenta, mas é óbvio, é puramente opcional, você não precisa dela para se livrar dos paradigmas. A intenção é só facilitar o processo e acelerar os resultados, certo? Então vamos lá, na prática, como que você elimina paradigmas? A primeira coisa, só antes aqui de falar o primeiro passo efetivamente, é o seguinte. Algumas pessoas já falaram assim, olha, mas eliminar isso é muito difícil. Eliminar isso é muito difícil. E se você já sabe, né, que tudo começa na sua mente, quando você acredita que algo é difícil, isso realmente se torna difícil, né? Então tudo começa pelo que você acredita. Mas eu posso te dizer o seguinte, realmente eliminar paradigmas é desafiador. Por que é desafiador? Não pela técnica em si. Você vai perceber, pelo que eu vou falar aqui, que as técnicas para se livrar dos paradigmas são simples. O problema para se livrar do paradigma definitivamente não é a técnica, tá? Não é a técnica, mas sim a resistência em eliminar os paradigmas. A resistência. Por quê? Eu sempre digo o seguinte, eliminar um paradigma, mudar um modo de pensar tem um preço. Tem um preço. E não necessariamente um preço monetário, até seria bom se fosse somente isso, mas muitas vezes é um preço maior do que um preço efetivamente monetário. Na prática, o que eu quero dizer? No vídeo 2 eu expliquei para você os tipos de paradigmas que existem. Então, por exemplo, tem um paradigma relacionado às crenças religiosas, né? Ao que você aprendeu na religião, se você faz parte de uma religião. Para você deixar de pensar daquela maneira, é quase impossível você deixar, mas continuar na mesma religião, vamos dizer assim. Deu para entender? Ou seja, se na religião que você frequenta fala muito que você não merece, que Deus quer que você seja miserável e qualquer outra coisa do tipo, só que você continua apegado, você quer se livrar desses paradigmas, mas você continua apegado, não vai funcionar. Não vai funcionar, entende? Então, a primeira coisa que você precisa estar claro, isso precisa estar claro, e esse é o principal motivo das pessoas não conseguirem se livrar dos paradigmas, é que ele tem um preço. Você vai precisar deixar de lado alguma coisa, tá? Porque você hoje, a personalidade que você tem, está incluído esses paradigmas, e esses paradigmas, eles têm algum benefício, entre aspas. Tá? Ele tem um benefício. Um outro exemplo, para ficar muito claro isso, as pessoas que você convive, muito provavelmente as pessoas que você convive, as que você mais convive, têm os mesmos paradigmas que você. Quando você mudar de pensamento, é muito difícil
uma pessoa que tem uma visão aqui sobre dinheiro conviver com uma pessoa que tem uma visão completamente diferente. É muito difícil. Então, muito provavelmente, você vai precisar desapegar dessas pessoas. E se você não estiver disposto ou disposta a fazer isso, é impossível, tá? Então, eu já estou falando isso aqui antes de passar os passos, para você saber que, para você seguir esses passos e realmente conseguir se livrar, você vai ter que estar disposto a perder alguma coisa, tá bom? Bom, dito isso, agora vamos, de fato, na prática aqui, como que você elimina os paradigmas. A primeira coisa, vamos entender, para você entender esses 3 passos aqui, imagina o seguinte, eu geralmente comparo um paradigma com o tampo de uma mesa. Imagine uma mesa, e essa mesa tem o tampo e tem os pés, né? O paradigma, ou a crença limitante, é como se fosse o tampo dessa mesa. E o que acontece? Esse tampo dessa mesa, ele tem pés, né? Ou seja, ela está muito firme, vamos dizer assim. A crença limitante é um tampo de uma mesa que tem os pés ali bem firmes. E o que isso quer dizer? Esse padrão de pensamento, esse paradigma, existe um porquê, ele está muito arraigado na sua mente. Então, por que eu vou mostrar aqui para você 3 passos? Muitas pessoas usam só o 3º passo que eu vou falar aqui para você. Só que quando você faz isso, pegando esse exemplo que eu estou dizendo aqui da mesa, é como se você quisesse derrubar o tampo da mesa, mas querendo quebrar os pés, chutando, ou enfim, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais dura. O que é mais difícil? Qual que seria a forma mais eficiente, né, de você, por exemplo, derrubar o tampo de uma mesa? Seria desparafusando os pés, não é? Então, assim como esse exemplo, o primeiro passo para você eliminar uma crença limitante é você, entre aspas, desparafusar os pés dessa mesa. É você enfraquecer ela. E como que a gente faz isso? Vou te mostrar na prática agora. Então vamos lá. A melhor forma de você enfraquecer uma crença limitante é fazendo uma pergunta de por que aquilo não faz sentido. Por que não faz sentido esse tipo de pensamento, né? Vamos pegar aqui um outro tipo de paradigma sem ser com relação ao dinheiro, que vai facilitar também você entender. Durante um tempo, né? Por exemplo, se pensava que o lugar da mulher era na cozinha, né? Existia esse paradigma. A boa parte das pessoas tinham essa crença, não, mulher é feita para ficar em casa, tal. Como que esse paradigma foi eliminado? Hoje em dia, acho que quase ninguém, né? Poucas pessoas ou praticamente ninguém pensa assim. Como que isso foi eliminado? O primeiro passo foi um questionamento, né? Alguém questionou isso, falou, não, mas espera aí, por que isso não faz sentido? E aí chegou à conclusão, não, a mulher ela tem as mesmas capacidades que o homem, então ela também pode trabalhar, enfim. Então, o que a gente vai fazer é exatamente isso, é questionar o porquê que isso não faz sentido. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. Eu já comentei lá no primeiro vídeo que eu tinha, por exemplo, uma crença com relação à minha capacidade, né? Então, a primeira coisa, por que eu tinha essa crença? Então, porque eu tentei 4 negócios diferentes, né? 4 vezes eu tentei empreender e nenhum deles deu certo. E eu fui pensar, não, por que eu vou tentar de novo? Ou por que esse 5º que eu estou aqui vai dar certo se os outros não deram? Ou seja, isso era um pé da mesa, né? Isso era algo que fazia com que essa crença ficasse em pé. Então, o que eu fiz? Eu me fiz essa pergunta. Por que não faz sentido eu me sentir incapaz? Por que não faz sentido? Então, qual que foi a resposta que eu tive, né? Olha, a maioria das pessoas que alcançaram bons resultados, que tiveram sucesso nos seus negócios, fracassaram também anteriormente. Então, só isso já dá uma balançada na minha mesa. Peraí. Então, muitas pessoas já fracassaram, vamos dizer assim, que nem eu, e conseguiram ter bons resultados depois. Então, por que eu não consigo? Né? Então, isso é um tipo de questionamento, tá? Que vai balançar aí a crença. Vamos colocar um outro exemplo aqui, com relação à crença conflitante, né? Que são aquelas crenças que fazem parecer que o dinheiro é algo ruim, né? Então, um exemplo de crenças dessas é: o mundo tem muitas pessoas passando fome ou passando dificuldade. Seria egoísmo eu ter muito dinheiro. Então, como que você pode questionar, né? Por que isso não faz sentido? Então, você pode se perguntar, olha, qual que é a forma que eu posso ajudar as pessoas que passam fome, tendo muito ou pouco dinheiro?
E a resposta é óbvia, né? Você sendo mais uma pessoa que passa fome, vamos dizer assim, você não vai conseguir ajudar as outras nesse sentido, né? Então, isso é óbvio, tá? Então, o primeiro passo, esse é o primeiro passo, como eu comentei, ele não vai eliminar as crenças limitantes, mas ele vai enfraquecer as crenças limitantes. Por que que isso não faz sentido? E para qualquer uma dessas que eu comentei, sempre vai ter uma razão, tá? Qualquer crença limitante que você tenha, com certeza não faz sentido ter ela, tá? E quando você sente que não faz sentido nenhum ter esse tipo de pensamento, a sua crença ela fica com as pernas bambas, tá? Como o exemplo que eu comentei aqui com você da mesa. Então, esse é o primeiro passo, questionar por que que aquilo não faz sentido. Bom, depois que você já percebeu que não faz sentido ter essa crença limitante, então ali já bambeou um pouco, agora o que que vai realmente tirar os pés dessa mesa? O que que vai eliminar de fato a crença limitante é você inserir dor a esse padrão de pensamento, a essa crença limitante. Ou seja, você mostrar para sua mente que essa forma de pensar causa dor ou causa desconforto, tá? Como eu falei aqui para você no vídeo 1, se você não lembra, se você não assistiu, eu sugiro que você volte lá. A nossa mente subconsciente ela tem várias funções. Uma delas é de autopreservação, né? Ela está sempre, aquilo que está identificado nela aqui como algo perigoso, algo ruim, ela quer nos afastar disso. E aquilo que está associado aqui a algo bom, ela quer fazer de tudo para que a gente tenha aquilo. E é exatamente esse o problema com relação ao dinheiro. Na mente de boa parte das pessoas, o dinheiro está associado a algo ruim. Então, o que precisa ser feito é fazer com que a sua mente associe, mudar os papéis, fazer com que a sua mente associe dor ou associe a algo ruim às crenças limitantes, em vez do dinheiro. E isso é perfeitamente possível. Isso é conhecido como neuroassociação, tá? Absolutamente qualquer coisa, e eu falei sobre isso também lá no vídeo 1, absolutamente qualquer coisa a sua mente aceita como boa ou aceita como ruim. Absolutamente qualquer coisa. Uma coisa que é muito ruim para uma é muito boa para outra. Um exemplo que eu dou geralmente é o cigarro, né? Muitas pessoas gostam, fumam e tal, e outras, se sentir o cheiro do cigarro, tem que sair longe. Por quê? Porque pela associação que está aqui na mente. É possível fazer isso. E é possível fazer isso também com padrões de pensamento. Só para você ter uma ideia, vou dar um exemplo aqui. Ele não é um exemplo assim muito gostoso, vamos dizer assim, de ouvir, mas é só para você entender, tá? Por exemplo, se eu te falasse, olha, imagine você bebendo urina. Você consegue imaginar você fazendo isso? Muito provavelmente não. Claro que não. Por quê? Isso está associado a algo tão ruim na sua mente que você não consegue nem imaginar. Você fala assim, não, que isso, não vou pensar nisso de forma nenhuma. Porque esse ato está associado na sua mente a algo ruim. E é possível fazer isso também com as crenças limitantes. Mas esse assunto sobre neuroassociação, sobre como fazer a sua mente entender que algo é ruim, infelizmente isso é um assunto que eu não consigo falar com você aqui, né? Ficaria improdutivo, eu entraria muito num assunto e aqui talvez a gente perderia o foco, tá? Mas se você quer saber mais sobre isso, eu vou disponibilizar aqui também gratuitamente para você um guia que eu criei chamado Reprograme Sua Mente. E nesse guia eu explico lá detalhadamente como que funciona essa questão da neuroassociação e como que você consegue fazer com que a sua mente entenda que algo é ruim, tá? Esse guia também vai estar aqui embaixo para você fazer o download gratuitamente, tá bom? Mas então esse é o segundo passo e esse passo ele quebra realmente a crença limitante. Já, só voltando aqui para explicar, para ficar claro mesmo, que aqui vai inverter, em vez da sua mente associar o dinheiro a algo ruim, ela vai associar esse padrão de pensamento, que é a crença limitante, a algo ruim, beleza? Então, esse é o segundo passo. Bom, agora o terceiro passo. E esse terceiro passo, na verdade, pegando lá, vamos lembrar daquele exemplo da mesa, para facilitar, né? Nesse exemplo, a mesa já está no chão, né? O tampo da mesa já está no chão. Mas aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa reconstruir a mesa com crenças fortalecedoras. Então você elimina a crença limitante e constrói uma crença fortalecedora. E qual que é a ideia da crença fortalecedora? É o oposto da crença limitante. Enquanto a crença limitante te puxa para trás,
a crença fortalecedora te empurra para frente. E existem basicamente 3 tipos de crenças fortalecedoras. O primeiro tipo é a crença de que você pode. É a crença eu posso. Eu posso. Ou seja, não tem nenhum problema, não é errado, não é pecado. Aqui falando com relação ao dinheiro, né? É você ter o sentimento que você pode prosperar financeiramente sem nenhum sentimento de culpa. Tá? Isso é um tipo de crença fortalecedora, de que você pode, de que é permitido, de que não tem nada errado. Esse é o primeiro tipo de crença fortalecedora que você precisa criar. O segundo tipo é a crença de que eu consigo. Né? Depois que você está aqui, não, beleza, não tem nenhum problema e tal, só que pode ser que você ainda não acha que você consegue. Então, você precisa ter essa crença fortalecedora de eu consigo prosperar financeiramente, eu consigo isso, você ter o sentimento de que você é capaz de fazer isso, tá? E o terceiro tipo de crença fortalecedora é a eu mereço. Eu mereço. Como eu falei lá no vídeo 2, né, a crença de merecimento é uma das mais difíceis de identificar, né? Muitas vezes ela não está muito na cara, porém é uma das mais comuns. Tá? Sem dúvida nenhuma, o que tem, né, de pessoa que inconscientemente não se acha merecedor, eu inclusive já fui uma delas, é muito grande. Tá? Então são esses 3 tipos de crenças fortalecedoras que você precisa criar. E como que você cria essas crenças fortalecedoras? Bom, existem diversas formas, né? Mas uma forma que é a das mais conhecidas é através da autossugestão. Ou seja, é você falar constantemente isso para você. Pode ser você falar ou você ouvir isso. Ou seja, se constantemente você afirma que eu posso, eu consigo e eu mereço, com o tempo a sua mente vai aceitar que isso é verdade. E aí, se você lembrar, no começo eu falei para você de por que seriam 3 passos aqui, né? Algumas pessoas já querem ir direto para a questão aqui da autossugestão. Só que quando a crença limitante ela ainda está muito forte, muito enraizada, ou seja, os pés da mesa estão muito fortes, você não consegue falar isso. Né? É possível que agora, né, dependendo, pode ser que agora você não consiga falar que você merece, você não consiga falar que você pode. Por quê? Porque a crença está muito enraizada aqui. Tá? Mas a partir de quando você faz esses passos anteriores que eu mencionei, esse terceiro passo se torna muito mais simples. E existe também uma outra forma de autossugestão, que é a que eu uso particularmente, tanto para mim como com as pessoas que eu atendo, que são afirmações. Né? Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Também não vou explicar e entrar em detalhes sobre isso aqui, porque é um assunto mais amplo, mas afirmações são... Você pega uma afirmação e transforma ela em uma pergunta, tá? A mente ela aceita mais facilmente uma pergunta do que uma sugestão direta. Então, por exemplo, em vez de ser eu sou merecedor ou eu mereço, seria você se fazer a pergunta, por que eu mereço? E quando você faz essa pergunta constantemente, a sua própria mente ela vai sai, né, essa informação, vamos dizer assim, sai do subconsciente e vai para o consciente. Né? A sua mente mesmo já vai dando razões de por que você é merecedor. Se você quer também saber mais sobre as afirmações, eu sugiro que você leia esse guia que eu já mencionei, o Reprograme Sua Mente, e lá eu explico detalhadamente o que são essas afirmações e até dou alguns exemplos lá. Bom, esse método que eu acabei de compartilhar com você funciona e funciona muito bem. E foi isso que eu usei para eliminar todos os meus paradigmas sobre dinheiro. Agora, apesar de funcionar muito bem, algumas pessoas podem ter um pouco mais de dificuldade para usar esse método. E por 3 motivos básicos. O primeiro é que para usar essa técnica você precisa estar em um estado de relaxamento profundo. Para que essas afirmações entrem em sua mente subconsciente, é necessário estar bem relaxado. E algumas pessoas têm sérias dificuldades com isso. Então essa é uma dificuldade. Uma segunda dificuldade é a de pronunciar mesmo as afirmações. Muitas vezes os bloqueios são tão sérios e tão fortes que a pessoa não consegue fazer as afirmações. Por exemplo, uma pessoa que tem muitas crenças limitantes sobre dinheiro, normalmente ela não vai conseguir dizer eu sou próspero, ela não vai conseguir afirmar isso. Então, fazer as afirmações também é uma dificuldade para algumas pessoas.
E a terceira dificuldade é a rejeição da mente. A sua mente subconsciente, ela possui como se fosse um sistema de proteção chamado fator crítico. E esse sistema é o principal motivo da maioria das pessoas não conseguirem resultados satisfatórios com o método das afirmações, porque na maioria das vezes ele impede que as afirmações entrem na sua mente. E é exatamente por essa dificuldade em conseguir usar esse método das afirmações que eu desenvolvi uma técnica para conseguir fazer essa reprogramação de forma mais simples e praticamente automática. E essa forma é usando autossugestões ou afirmações na forma de mensagens subliminares. Só antes de eu falar mais sobre isso, deixa eu explicar uma coisa. Algumas pessoas, quando ouvem falar de mensagens subliminares, associam isso a algo negativo, né? E não tem nada disso, tá? Uma mensagem subliminar nada mais é que uma mensagem que entra direto na mente subconsciente. É apenas isso. E essa mensagem pode ser boa ou ruim. E é óbvio que aqui eu vou te falar como usar isso de forma positiva. Para você ver na prática como isso funciona, veja só um trecho de uma reprogramação usando mensagens subliminares. Você acessa agora a sua melhor Como que você conseguiu ter uma mente próspera tão rapidamente? Como? Porque este dia de crescimento Por que você gosta tanto de ganhar? Por que agora você sente que tem todo o direito de ser uma pessoa próspera? Por que agora você sente que nasceu vai ganhar muito dinheiro? Eu. Como que você conseguiu criar a vida dos seus sonhos tão rapidamente? Você abre agora as portas da sua mente inconsciente e permite que essas sugestões entrem. Por que seus pensamentos são sempre grandiosos? Quanto mais você ouve essas afirmações, mais fortes elas ficam. Este é um trecho de uma reprogramação específica para remoção de crenças limitantes sobre o dinheiro. Você com certeza percebeu que teve algumas mensagens que você conseguiu ouvir e outras não. E a intenção é exatamente essa. As mensagens que você não consegue entender são captadas pela sua mente subconsciente. E isso sem você precisar estar em um estado de relaxamento e também não corre o risco da sua mente rejeitar essas sugestões. Você consegue perceber o poder que isso tem? Usando esse método, você pode eliminar as crenças limitantes que vêm te bloqueando há anos ou talvez há décadas, simplesmente ouvindo estes áudios de reprogramação. Atualmente, eu crio este tipo de reprogramação de forma individual e personalizada e para os mais diversos objetivos: sucesso nos negócios, sucesso em marketing multinível, vencer algum bloqueio mental específico, relacionamentos, enfim, tudo começa na sua mente subconsciente. Então, essas mensagens servem para absolutamente qualquer objetivo. Nesse projeto, eu criei 3 reprogramações específicas. Uma para eliminar autossabotagem e procrastinação, outra para aumentar o nível de autoconfiança e poder pessoal e uma específica para remoção das crenças limitantes sobre o dinheiro. A reprogramação para eliminar crenças limitantes, ela tem 2 áudios diferentes. Um que tem o objetivo de fazer esse enfraquecimento da crença limitante, como eu comentei com você, e também de inserir dor, de mostrar para sua mente que você não quer mais pensar desse jeito. E o segundo áudio, aí ele já vem realmente para criar as crenças fortalecedoras. Esse trecho que você ouviu é desse segundo áudio, que já tem o objetivo de criar a crença fortalecedora. Eu vou colocar aqui também um trecho desse primeiro áudio para você ter uma ideia do que contém nele. Porque não faria o menor sentido se você achasse que é difícil ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque não faria o menor sentido se você tivesse qualquer resistência com relação a ganhar dinheiro. Por quê? Porque não faria nenhum sentido você pensar que você não é capaz de ganhar muito dinheiro. Por quê? Você abre agora as Porque não faria nenhum sentido você pensar que não merece ganhar muito dinheiro. Por quê? Quanto mais você ouve essas afirmações, mais fortes elas ficam. Porque não faria sentido você pensar que não pode ganhar muito dinheiro, que isso seria errado. Por quê?
Por que não faria sentido você não se sentir à vontade em ter muito dinheiro? Fantástico, né? Bom, se você continua aqui comigo, é uma evidência que você tem interesse em usar esse método aí na sua reprogramação, na eliminação das crenças limitantes. Mas, obviamente, quer saber, tá, Fabrício, mas quanto que custa, né? Quanto que eu vou precisar desembolsar para isso? Mas olha, eu já quero te pedir uma coisa, não considere isso aqui como um custo, mas sim como um investimento em você. Porque quanto que vale você se livrar de bloqueios que talvez venham te impedindo há anos ou há décadas? Quanto que vale isso? Se for considerar a transformação que isso vai causar para você, eu posso te dizer que cada reprogramação dessas poderia custar R$500 e ainda assim valeria a pena, porque com certeza você já perdeu mais do que isso por causa das suas crenças limitantes e se você não eliminar elas, você vai continuar perdendo, isso é fato. Mas como o meu interesse é que praticamente qualquer pessoa que realmente queira, que esteja decidido a se livrar dos paradigmas, das crenças limitantes, possa ter acesso, esse não vai ser o valor de investimento. Mas eu não vou falar qual que é o valor aqui, porque pode ser que mude e depois esse vídeo fica desatualizado. Eu vou deixar aqui embaixo um link onde você vai poder ver mais informações sobre esse projeto, se você tiver alguma dúvida. E lá também tem o preço de cada uma das reprogramações. Se você quiser o combo, tem um valor diferenciado também. Então eu vou deixar um link aqui embaixo para você ver lá e tirar todas as suas dúvidas. Mas olha só, eu vou repetir uma coisa que eu já falei, mas é para ficar muito claro. Isso aqui que eu estou te apresentando é uma técnica, é um método, mas não necessariamente você precisa dele, tá? Pode ser que você não possa fazer o investimento agora e tá tudo bem, não tem problema. Seguindo esses passos que eu passei aqui para você nesse vídeo, né, e em toda a série, você vai conseguir se livrar disso. Você vai. É óbvio que usando a ferramenta é mais simples e tudo acontece de forma mais rápida, mas se não for o seu momento, não se deixe prender por isso. Faça os exercícios que eu te passei aqui e com certeza você vai conseguir os resultados, tá? E uma última coisa, independente se você vai adquirir essa ferramenta ou não, o importante aqui para mim é que você tenha realmente, se você identificou que você tem crenças limitantes sobre dinheiro, tem paradigmas, que você pelo menos decida que vai eliminar isso. Mesmo que não faça isso agora, sabe? Mesmo que não faça isso agora, mas decida. Enquanto você não mudar isso, nada vai mudar, tá? Eu te digo por experiência própria, como eu falei no vídeo 1. No vídeo 2 eu mostrei o depoimento de uma pessoa que fez essa transformação. Se você não viu, eu sugiro que você assista lá. É incrível quando você elimina isso, é incrível. Então eu espero sinceramente que você tome essa decisão para romper esse ciclo, né? Que essa série aqui obviamente fala especialmente sobre dificuldades financeiras. Isso é um ciclo, é algo que enquanto você não parar, e aí esse parar é eliminar as crenças limitantes, enquanto você não parar, isso vai continuar acontecendo. Então eu espero que, sinceramente, essa série tenha ajudado você a entender a importância e também que você tome a decisão de realmente, se você não estava decidido ainda, né, que você tome a decisão de se livrar disso. Beleza? Olha, foi muito bom para mim ter feito essa série. Espero que tenha sido muito bom para você também. Eu realmente me esforcei ao máximo para passar tudo de forma mais simples e mais prática para você. E se você gostou dessa série, se te ajudou de alguma forma, primeira coisa, dá aqui um like. Dá aqui um like no vídeo, é importante, né? É uma forma de eu medir realmente para saber se realmente está fazendo sentido. Deixa um comentário aqui embaixo também falando o que você acha dessa série. E se possível, compartilha com alguém, né? Talvez algum grupo que você participa, de WhatsApp ou de Facebook, para a gente disseminar ao máximo esse tipo de conteúdo aqui que é extremamente importante. Beleza? É isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo ou a próxima série de vídeos.